Hoje, eu vou te contar a história da conquista dos direitos das mulheres no Brasil. E não foi apenas uma mulher que lutou por isso, foram várias e em vários momentos diferentes. Uma das primeiras mulheres importantes foi Maria Leopoldina, que além de ser princesa da Áustria, foi imperatriz do Brasil. Também foi essencial para a independência, pois em 2 de setembro de 1822, ela recebeu uma exigência de Portugal para que o casal real retornasse. A princesa convocou uma sessão extraordinária do Conselho do Estado com José Bonifácio, assinou a Declaração de Independência e enviou para Dom Pedro uma carta explicando a situação. Então, no dia 7 de setembro, Dom Pedro recebeu a carta dos dois e proclamou a independência. Diante deste contexto, em 1827 surge a primeira lei sobre a educação das mulheres, permitindo que frequentassem as escolas elementares. As instituições de ensino mais adiantado eram proibidas a elas. Alguns anos depois, em 1852, a jornalista Joana Noronha fundou e dirigiu o primeiro jornal produzido por mulheres, que ficou com o nome de Jornal das Senhoras. Em 1873, a professora Francisca Mota Diniz fundou o jornal Sexo Feminino. Em um de seus editoriais afirmava: "Não sabemos em que grande república ou republiqueta a mulher deixe de ser escrava e goze de direitos políticos, como o de votar e ser votada. O que é inegável é que em todo o mundo bárbaro e civilizado a mulher é escrava." 3 anos depois, em 1879, as mulheres têm autorização do governo para estudar em instituições de ensino superior, mas as que seguiam este caminho eram criticadas pela sociedade. Diante deste contexto, surge a primeira feminista brasileira de que tem notícia. Foi Nísia Floresta, que nasceu em 1809 e faleceu em 1885. Ela se destacou como educadora, criando e dirigindo diversas escolas femininas no país. Considerava a educação o primeiro passo para a emancipação da mulher. Traduziu e publicou no país o manifesto feminista de Mary Wollstonecraft, chamado Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens. Nísia foi uma pessoa muito à frente de seu tempo. No ano de 1885, por coincidência, o mesmo ano do falecimento de Nísia Floresta, a compositora e pianista Chiquinha Gonzaga estreia como maestrina ao reger a opereta A Corte na Roça. É a primeira mulher no Brasil a estar à frente de uma orquestra. Precursora do chorinho, Chiquinha compôs mais de 2.000 canções populares, entre elas a primeira marcha carnavalesca do país, ou Abre-Alas. E finalmente, em 1887, formou-se a primeira médica no Brasil, Rita Lobato Velho. As pioneiras tiveram muitas dificuldades em se afirmar profissionalmente e algumas foram ridicularizadas. E no ano de 1891, a Constituição da República não concedeu o direito de votar e nem de serem votadas. Eram, portanto, consideradas cidadãs de segunda categoria. Já no ano de 1910, diante das constantes recusas, algumas delas fundaram o Partido Republicano Feminino. Ainda que pequeno, ele mostrava o grau de consciência e organização atingido pelas brasileiras no início do século XX. Fundadoras Leolinda Daltro e Gilca Machado. Em 1916, houve o primeiro Código Civil Brasileiro, que reafirmou muitas das discriminações contra a mulher. Escreveu a professora Maria Lígia Quartim de Moraes. Com o casamento, a mulher perdia sua capacidade civil plena. Cabia ao marido a autorização para que ela pudesse trabalhar, realizar transações financeiras e fixar residência. Além disso, o Código Civil punia severamente mulheres vistas como desonestas. Considerava a não virgindade da mulher como motivo de anulação do casamento e permitia que a filha suspeita de desonestidade, isto é, manter relações sexuais fora do casamento, fosse deserdada. As mulheres casadas eram consideradas incapazes juridicamente, como as crianças, os portadores de deficiência mental, os mendigos e os índios. Cerca de um ano depois, em 1917, a professora Leolinda Daltro, em plena república oligárquica, lidera uma passeata exigindo a extensão do voto às mulheres. A passeata, com quase 100 mulheres no centro do Rio de Janeiro, não deixava de ser uma pequena revolução. No mesmo ano, o deputado socialista Maurício de Lacerda apresentou um projeto estabelecendo o voto feminino, que não chegou a ser apreciado pela Câmara Federal. Diante disso surge a revolucionária Berta Lutz, que morou na França e lá entrou em contato com as ideias feministas que fervilhavam em solo europeu. De volta no Brasil em 1918, imediatamente envolveu-se na luta pelo voto feminino. E em 1919, foi indicada pelo
o governo brasileiro para participar da reunião do Conselho Feminino da Organização Internacional do Trabalho. No ano de 1922, Berta Lutz também representou o Brasil na primeira Conferência Pan-Americana da Mulher. Ainda em 1922, Berta organizou o primeiro Congresso Feminista e fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Esta foi a primeira entidade feminista brasileira com certa expressão nacional e internacional. 4 anos após esse cenário, em 1926, Washington Luiz, eleito presidente, incluiu em sua plataforma eleitoral o voto feminino. Sua vitória animou as militantes feministas. A luta foi retomada dentro e fora do parlamento. O estopim foi a proposta de realização de uma reforma eleitoral. Novamente foram apresentados projetos que garantiam o voto às mulheres e as comissões de justiça deram pareceres favoráveis a eles. Contudo, o projeto que instituía o voto feminino acabou não sendo votado, pois 2 senadores apresentaram emendas desfigurando. Diante de todo esse cenário, após cerca de um ano, em 1927, o governador do Rio Grande do Norte, Juvenal Lamartine, consegue uma alteração da lei eleitoral, dando direito do voto às mulheres. O primeiro voto feminino no Brasil e na América Latina foi em 25 de novembro, no Rio Grande do Norte. 15 mulheres votaram, mas seus votos foram anulados no ano seguinte. No entanto, foi eleita a primeira prefeita da história do Brasil, Alzira Soriano de Souza, no município de Lages, no Rio Grande do Norte. Quando Natércia Silveira, dirigente nacional, se envolveu abertamente na campanha de Getúlio Vargas, teve que se afastar da entidade. Logo após a vitória da Revolução de 1930, ela fundou a Aliança Nacional de Mulheres, ANM. Contudo, em 1930, a primeira proposta de Código Eleitoral feita pelo governo provisório de Vargas ainda limitava o voto feminino, determinando que só poderiam votar as mulheres solteiras e viúvas acima de 21 anos, e as casadas apenas com autorização dos maridos. Houve uma grande campanha unificada entre a ANM e a FBPF para derrubar tais restrições. As líderes feministas se encontravam pessoalmente com Vargas e tiveram suas reivindicações atendidas. E finalmente, em 1932, Getúlio Vargas, no início da Era Vargas, promulga o novo Código Eleitoral que garantiu o direito de votar e de serem votadas. Vargas ainda indicou Berta e Natércia como representantes das mulheres brasileiras para a comissão especial encarregada de elaborar a proposta de Constituição Federal que seria apreciada pelo Congresso. Um fato inédito da história política brasileira. No ano de 1933, nas eleições para a Assembleia Constituinte, são eleitos 214 deputados e uma única mulher, a paulista Carlota Pereira de Queiroz. E em 1934, a Constituição que iria estabelecer claramente, sem ambiguidade, o direito de voto para as mulheres. Assim, o Brasil se tornou o 4º país das Américas a estabelecer o voto feminino. Então, em 1937, Getúlio Vargas dá o golpe de Estado que instituiu o Estado Novo. No dia do golpe, Vargas fez um pronunciamento que determinou o fechamento do Congresso Nacional do Brasil e outorgou uma nova Constituição, a Constituição de 1937, que lhe conferia o controle total do Poder Executivo e lhe permitia nomear para os estados inventores a quem deu ampla autonomia para a tomada de decisões, ou seja, é como se quase tudo o que as mulheres conquistaram tivesse sido em vão, pois o sistema ditatorial faz com que o movimento feminista perca a força. Mas em 1948, a delegação brasileira olímpica segue para Londres com 11 mulheres e 68 homens. Só que, em relação à presença dos movimentos, só no fim da década seguinte volta a ganhar intensidade com a criação da Federação das Mulheres no Brasil. Mesmo diante da ausência da luta feminina por seus direitos, em 1960, durante o período democrático, a grande tenista brasileira, paulista, Maria Esther Andion Bueno, torna-se a primeira mulher a vencer os 4 torneios de Grand Slam. Conquistou no total 589 títulos em sua carreira. Mas logo vem outro período ditatorial, a partir de 1964, em que as mulheres também foram às ruas protestar contra a ditadura militar. Portanto, as ações do movimento caem, só retornando na década de 70, e as mulheres voltam ao cenário na luta pelos seus votos. Em 1979, Eunice Michiles, então representante do PSD-AM, torna-se a primeira mulher a ocupar o cargo de senadora, por falecimento do titular da vaga. E também, no ano seguinte, 1980, recomendada a criação de centros de autodefesa para coibir a violência contra a mulher. Surge o lema, quem ama não mata.
Em 1983, surgem os primeiros conselhos estaduais da condição feminina, para traçar políticas públicas para as mulheres. O Ministério da Saúde cria o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, em resposta à forte mobilização dos movimentos feministas, baseando sua assistência nos princípios de integralidade do corpo, da mente e da sexualidade de cada mulher. E no ano de 1985, surge a primeira delegacia de atendimento especializado à mulher em São Paulo, e muitas são implantadas em outros estados brasileiros. Ainda neste ano, com a nova República, a Câmara dos Deputados aprova o projeto de lei que criou o Conselho Nacional de Direitos da Mulher. É criado o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher, a UNIFEM, em lugar do antigo Fundo de Contribuições Voluntárias das Nações Unidas para a Década da Mulher. Após essas conquistas, em 1988, através do Lobby do Batom, liderado por feministas e pelas 26 deputadas federais constituintes, as mulheres obtêm importantes avanços na Constituição Federal, garantindo igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres perante a lei. Em 1990, foi eleita a primeira mulher para o cargo de senadora, Júnia Marise, do PDT-MG. Zélia Cardoso de Mello também é a primeira-ministra do Brasil. Ela assume a pasta da economia do governo de Fernando Collor, em 1990 a 1992. Em 1994, Rosiana Sarney é a primeira mulher eleita governadora de um estado brasileiro, o Maranhão. Foi reeleita em 1998. E no ano de 1996, o Congresso Nacional inclui sistema de cotas na legislação eleitoral, obrigando os partidos a se inscreverem, no mínimo, 20% das mulheres nas chapas proporcionais. Em 1998, a senadora Benedita da Silva é a primeira mulher a presidir a sessão do Congresso Nacional. No ano de 2003, no Brasil do século XXI, Marina Silva, do Partido dos Trabalhadores, PT, do Acre, reeleita senadora com um triplo de votos do mandato anterior, assume o Ministério do Meio Ambiente do governo Lula. E em 2006 é instituída a Lei Maria da Penha, denominação popular da Lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006. É um dispositivo legal brasileiro que visa aumentar o rigor das punições sobre crimes domésticos. É normalmente aplicada aos homens que agridem fisicamente ou psicologicamente a mulher ou a esposa. Decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 7 de agosto de 2006, a lei entrou em vigor no dia 22 de setembro de 2006, e já no dia seguinte o primeiro agressor foi preso, no Rio de Janeiro, após tentar estrangular sua ex-esposa. E em 2010, Dilma Rousseff é eleita a primeira presidente mulher do Brasil. Nos próximos 4 anos e pela primeira vez na história, o Poder Executivo do Brasil será comandado por uma mulher. Dilma Rousseff está oficialmente eleita presidente da República. Os movimentos feministas atuais têm como bandeira o combate à violência contra a mulher, tanto a doméstica quanto a social, abusos no trabalho, transportes públicos e etc., que atinge níveis elevados no país, o combate à discriminação do trabalho. Também se dá importância ao estudo de gênero e da contribuição, até hoje um tanto esquecida, das mulheres nos diversos momentos históricos e culturais do país. A legalização do aborto, que atualmente é só permitido em casos excepcionais, e a adoção de estilos de vida independentes são metas de alguns grupos. As mulheres ainda lutam por seus direitos, como, por exemplo, receber menos que os homens em alguns tipos de trabalho e por enfrentar o machismo. Mas, com a luta, iremos vencer.